Como podem ver, eu tenho aqui um circuito que eu utilizo no laboratório e tenho 3 diretivas do AltSpice. Estas 3. Apenas uma delas está ativa, no entanto, que é este ponto op. Porquê? Porque tem o ponto final, enquanto as outras duas têm um ponto e vírgula. Assim, se eu correr a minha simulação, vou ter uma simulação em corrente contínua, como podem ver. Mas posso desativar o ponto op e posso ativar outra diretiva para fazer uma simulação diferente. Isto é algo muito simples, mas que vocês podem utilizar para não ter de colocar e apagar constantemente diretivas. Portanto, se eu correr agora esta simulação, vou ter uma simulação em regime transitório, como poderão ver aqui. Outra dica muito simples, mas útil, é que vocês podem dar tags aos vossos fios para saber as tensões que passam nesse fio. Neste caso, eu tenho aqui a tensão VIN e tenho uma tag VI para este fio. E nesta tensão aqui, que será a tensão Vout, eu não tenho nenhuma tag. Se eu correr a simulação, eu vejo que no gráfico aparece-me a tensão V de VI, enquanto no outro fio, onde não tenho a tag, aparece VN001. Isto pode ser um pouco confuso em circuitos um pouco maiores. Portanto, se eu der a tag Vout, e vocês fazem isto clicando com o botão direito no fio e fazendo Label Net, vamos escrever VO, eu agora tenho uma tag na tensão de saída e quando eu correr o circuito, vocês vão ver que tenho aqui a tensão V de Vout associada por causa desta etiqueta. Outra dica muito útil é que vocês podem alterar a aparência dos vossos gráficos. Tudo isto aqui nas Tools e Color Preferences. Vocês podem mudar as cores do vosso fundo e também das vossas schematics e dos vossos gráficos. O meu default era assim, no entanto eu alterei as cores para ser mais visível. Outra coisa que podem fazer é, se clicarem com o botão direito no gráfico, virem ao View e ativarem ou desativarem o Grid. Podem também ativar os Data Points, de forma a que o vosso gráfico fique um pouco mais bold para se ver melhor. Uma das funcionalidades mais úteis do AltSpice é a funcionalidade Cursors. Se vocês clicarem com o botão esquerdo num dos vossos gráficos, neste caso neste, vai aparecer-vos aqui uma janela e também um ponto que vocês podem arrastar clicando num destes eixos e ele vai andar apenas em cima do gráfico preto, porque foi assim que eu escolhi. Vocês podem também mover este ponto com as setas do teclado e a parte boa disto é que vocês podem ver as coordenadas do vosso ponto em cada um dos instantes deste gráfico e também vocês podem ter mais do que um cursor. Vou clicar com o botão direito aqui e associar ao gráfico azul um segundo cursor. Este segundo cursor vocês podem arrastar dando hover a um destes eixos. Se aparecer o número 2 é porque vocês vão estar a editar o cursor 2, se aparecer o número 1 vocês estarão a editar o cursor 1. E é assim que se muda entre edição de cursores. E isto é um pouco tricky de usar ao início, mas depois vocês vão perceber muito facilmente. Um pequeno exemplo de como isto pode ser útil. Eu vou colocar os dois cursores num local onde ambos os gráficos estejam a 3.5 volts. Este cursor vou ter de colocar através das setas do teclado, porque é uma inclinação muito, muito grande. E aqui vocês poderão ver todo o tipo de coisas muito interessantes. Podem ver a diferença no tempo, neste caso no eixo X, dos dois cursores. Podem ver a diferença na voltagem entre os dois cursores. Ou seja, isto aqui seria um ΔT, isto aqui seria um ΔV. Podem ver a diferença de frequências de cada uma destas funções. Podem ver também a diferença de inclinação, ou seja, da derivada de cada um destes gráficos. Outra coisa que vocês podem fazer é guardar automaticamente as definições dos vossos gráficos. Isto é, quando vocês correm uma simulação, o AltSpice ajusta automaticamente os eixos X e Y, consoante a necessidade. Mas vocês podem alterar isto. Por exemplo assim. E os eixos mudaram um pouco.
quando vocês reiniciarem a simulação, os eixos voltarão a ser automaticamente ajustados. Se eu der zoom to fit, ele automaticamente será ajustado. Como é que vocês guardam as definições que vocês introduzem? Vêm aqui a Plot Settings e fazem Save Plot Settings. Neste caso eu já tenho algumas definições guardadas. E, por exemplo, nestas definições eu alterei o meu eixo para de 0 a 10 volts e tenho apenas a função vout desenhada. Mais uma coisa que podem fazer nos gráficos é adicionar elementos. Por exemplo, vocês podem vir aqui com o botão direito a Draw e vocês podem desenhar uma arrow. Clicando e apontando, por exemplo, para aqui. Se clicarem com o botão direito no elemento, vocês podem alterar o estilo de linha, as cores, as unidades e também apagar este objeto. Uma coisa muito útil é, por exemplo, há pouco com a definição dos cursores, vocês podem ter um cursor, vir aqui a Draw e fazer Draw Cursor Position. Isto vai desenhar, basicamente, as coordenadas em que vocês tinham este cursor. Se clicarem com o botão direito, podem alterar o texto, podem alterar as cores, podem alterar também as unidades e podem apagar. Por exemplo, esta seta não se vê nada bem, eu posso alterá-la. Se clicarem com o botão direito e vierem aqui a Edit Move, vocês podem mover o texto e também mover a seta, apesar de ser um pouco mais tricky. Outra coisa muito útil que vocês podem fazer nos vossos gráficos é desenhar expressões matemáticas sem ser as variáveis do circuito. Por exemplo, eu vou apagar esta e vou fazer Add Traces. E aqui vocês podem ver todas as vossas variáveis do vosso circuito, as várias correntes, as várias tensões, o tempo. Mas vocês podem adicionar qualquer expressão matemática que vocês quiserem. Por exemplo, eu vou querer adicionar a derivada de Vout. Vamos fazer D e eu posso, por exemplo, clicar Vout. E já está. E vai aparecer-me aqui o gráfico da derivada da saída, da tensão de saída. E também podem fazer isto com integração, mas é um processo um bocadinho mais complicado. Portanto, se quiserem saber, digam nos comentários ou falem connosco que nós podemos ensinar-vos sem qualquer problema. Além disso, vocês podem fazer qualquer tipo de expressões matemáticas, tal como funções seno, mas há que ter uma coisa em conta. Por alguma razão, o LTSpice, por predefinição, não vem com a opção de radianos incluída. Portanto, vocês têm de vir aqui ao Control Panel, ao Waveforms e ativar esta definição Use Radian Measure in Waveform Expressions. Como última tipo relacionada aos gráficos do LTSpice, eu vou mostrar-vos como podem exportá-los em formato imagem e usar essas imagens nos vossos relatórios. Tudo o que vocês têm de fazer é selecionar a janela do gráfico e fazer Write Image to EMF File, aqui nas Tools. Isto também funciona para os vossos circuitos, para os vossos schematics, portanto, se selecionarem o circuito e fizerem Write Image to EMF File, o que vai aparecer é a imagem relacionada ao circuito. Neste caso nós queremos o gráfico, Write Image to EMF File, e vocês depois podem abrir este ficheiro EMF no Paint, por exemplo, e verão uma imagem deste género. Como podem ver, perdeu bastante qualidade, ficou preto e branco e não é uma imagem de todo muito boa para usar em relatórios, por exemplo. No entanto, existe outra hipótese. Vocês podem, vou maximizar aqui o gráfico para se ver melhor, fazer uma cópia pixel por pixel deste gráfico, exatamente como ele está aqui no LTSpice, e colá-la no Paint para depois gerar uma imagem que possam usar exteriormente. Vocês vêm aqui a Tools, fazem Copy Bitmap to Clipboard, e depois, se forem ao Paint e fizerem Ctrl+V para colar, vocês vão ver um gráfico exatamente igual ao que tinham no LTSpice, com toda a qualidade que tinha. E esta imagem vocês depois podem guardá-la com o Paint e usá-la nos vossos relatórios. Uma ferramenta muito útil do LTSpice e que pode ajudar-vos a automatizar ainda mais o vosso trabalho é a ferramenta Parameters. Basicamente, os Parameters funcionam exatamente da mesma forma que as nossas variáveis quando escrevemos código. Vou dar-vos um exemplo. Eu, no meu laboratório, tive que colocar uma onda quadrangular, uma onda retangular de entrada, com uma determinada frequência e um determinado período. Este período eu tive que o calcular com base na frequência. No entanto, nós podemos fazer com que o LTSpice faça isso por nós, porque nós estamos habituados em análise de circuitos e em eletrónica a trabalhar com frequências, muito mais do que com períodos.
Então, eu vou criar aqui uma directive e vou fazer .param frequência igual a 200k, que é a mesma coisa que escrever 200.000 Hz. E estes 200.000 correspondem aos 5 microsegundos que eu tenho de período. Eu agora posso fazer .param período igual a 1 sobre frequência. E se eu vier aqui, o botão direito para editar a fonte, e escrever chavetas período, eu vou ter o meu período como uma variável. E assim, sempre que eu quiser alterar a frequência, basta editar este parâmetro, frequência, alterando-lhe o seu valor, e o meu período vai mudar de acordo com a alteração da frequência. Para concluir, até agora eu mostrei-vos como editar os vossos gráficos do LTSpice de forma a dar-lhes melhor visibilidade, mas vocês podem fazer estes gráficos noutro software qualquer. Para isso, apenas terão de exportar os dados destas simulações e usá-los, por exemplo, no Excel. Vocês fazem isso vindo a Files, Export Data as Text e escolhem as variáveis que quiserem exportar. Por exemplo, neste caso só quero vout e vin. Escolhem o local e depois vai ser gerado um ficheiro de texto com os dados destas simulações, ou seja, vocês verão algo deste género. Aqui, o que vocês poderão fazer é selecionar tudo, copiar com Ctrl+C e depois, no Excel, vocês podem vir aqui e vamos simplesmente colar tudo. E têm os vossos dados prontos a ser tratados. Aqui vocês conseguem fazer o tratamento dos vossos dados de forma muito mais limpa. Se a vossa simulação que vocês fizeram não produz um gráfico, como vai ser o caso desta simulação que eu vou fazer, a corrente contínua, vocês terão apenas esta janela. E daqui torna-se ainda mais simples exportar os dados. A única coisa que terão de fazer é copiar isto tudo e colar no Excel e poderão tratar os vossos dados na mesma. E assim concluo as minhas 10 tips de LTSpice que vos poderão ajudar a melhorar a vossa produtividade ao simular os vossos circuitos. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida ou se tiverem alguma sugestão, podem sempre falar connosco através dos comentários ou através das nossas redes sociais e nós vamos ajudar-vos. Obrigado e até à próxima!